Segundo episódio de Canta-me Histórias com Tim, a propósito dos espetáculos no São Jorge em Lisboa, de 27 a 30 de dezembro, e depois de 23 de janeiro até 8 de fevereiro serão 20 espetáculos. No episódio anterior, se não conseguiu ver, pode rever sempre em rr.sap.pt, nas redes sociais da Renascença, porque vale mesmo a pena, porque o Tim aqui voltou a pôr o mundo ao contrário. Isto à semelhança do título de um disco dos Chutes e Pontapés. Começou pela última parte da história, eu prefiro dizer assim, antes dela continuar, obviamente. Mas agora recuemos um bocadinho e falemos, Tim, da resistência, porque da resistência também eu tenho histórias na primeira pessoa, porque recordo-me ter sido convidado para ir a um estúdio, ouvir supostamente um disco. Não sabíamos, não tínhamos a certeza que seria um disco, mas fomos a um estúdio, portanto, supostamente seria para ouvir um disco. A verdade é que quem lá estava, da comunicação social, ninguém fazia ideia do que ia ouvir e de repente apresentam-nos uma coisa chamada resistência. Sim. E foi tudo feito no maior dos segredos na época. Sim. E depois foi aquele grande sucesso. Vocês vinham um bocadinho inspirados pelos Traveling Wilburys, porque a resistência é um super grupo. Whatever. Quer dizer, vínhamos motivados, sei lá, olha, principalmente a resistência, desculpem dizer isto, mas a resistência aparece porque havia uma pausa no trabalho de uma série de pessoas. Os Delfins tinham feito a sua turnê e estavam em pausa. A Madre Deus tinha mais ou menos andado por ali e estava em pausa. Os Chutes e Pontapés tinham estado com os seus problemas, tinham interrompido até a própria turnê e estavam com os seus problemas com o manager por aí fora, e portanto era um daqueles momentos em que o mundo estava ao contrário e toda a gente que entrou na resistência estava sem fazer nada durante um breve momento, um mês ou coisa assim. Nós tínhamos feito eu, o Miguel, o Fernando Cunha e o Pedro Aires tínhamos feito uma coisa estranha, que foi tocar em viola acústica uns temas, um dos Heróis, outro dos Delfins, outro dos Chutes e tal, numa manifestação nos restauradores ou por aí fora, ou já não sei se foram restauradores, se foi na Praça do Comércio, mas pronto, numa manifestação sindical, e aquilo tinha corrido de tal maneira bem que aparece a oportunidade de irmos para um estúdio gravar aquilo. Em 2 semanas gravámos os temas da Resistência com o Olavo Bilac de óculos com 18 anos, o Fred Merner e o Dudas e por aí fora. Numa dessas manhãs, quando eu regressava a casa, isto foi que já não sei, outubro, coisa assim, talvez antes, numa dessas manhãs foi quando eu compus quando fiz as linhas do Chuva Dissolvente da letra, e portanto era um tempo completamente ao contrário, como tu dizias. Esta pergunta agora veio daquilo que estás a dizer. Estares a compor para um e para o outro grupo em que têm conceitos completamente diferentes, isso de alguma forma não baralha? Não, no baralho não, porque eu vinha a descer ali para a Praça de Chile, estava um bocadinho de trânsito, seriam que é 8 da manhã, assim uma coisa, estava a chover, e isso provocou a chuva dissolvente, porque a chuva dissolvente já tinha umas malhas, umas coisas que o Zé Pedro tinha feito e que eu tinha completado, mas aquela parte entre a chuva dissolvente no meu caminho de casa foi exatamente aí que foi feito, verdade, foi então. mesmo ali. E saiu. Eu não estava a compor para a Resistência. A Resistência. Mas tinha os arranjos, sim, a Resistência é um grupo que faz versões das músicas portuguesas de outros grupos e de outros autores. E só temos um tema, acho eu, original, que é a Liberdade, do Pedro Aires. E temos um tema que é mais ou menos original, que é o Timor, que nunca foi gravado e que foi só tocado na Resistência, mas também é do Pedro Aires e dos Heróis, ou coisa que o valha. O Fernando Cunha saberá melhor, porque o Fernando Cunha realmente é a grande peça de união da Resistência. O Pedro, está claro que desde o princípio foi e será sempre o grande mentor e o grande filósofo da coisa. É dele o nome Palavras ao Vento, o nome Resistência, a escolha das primeiras canções, por aí fora. E tentamos preservar um bocado isso, embora ele agora já não possa estar connosco ao vivo nem em estúdio. Pronto, a Resistência continua, e eu tinha a esperança que a Resistência continuasse para além de nós, quer dizer, que viessem outros músicos mais novos e continuassem a Resistência com outras canções.
Olha, Tim, canta-me histórias, canta-me Timor. Andam lá sem descansar, nas montanhas a lutar, iluminam todo o mar de Timor. Nas montanhas sem dormir, uma luz a resistir, arde sem se apagar em Timor. Andorinha de asa negra, se o teu voo lá passar faz chegar um grande abraço, dá saudades a Timor. Eles não podem escrever porque vão a combater, vão de manhã defender a Timor. As crianças a chorar, não as posso consolar, que eu nunca cheguei a ver a Timor. Andorinha de asa negra, vem ouvir o meu cantar. Ai que dor rasga o meu peito, sem notícias de Timor. Nunca mais hei de voltar, já não posso lá voltar à idade de lembrar a Timor. Andam lá sem descansar, nas montanhas a lutar, iluminam todo o mar de Timor. Andorinha de asa negra, vem ouvir o meu cantar. Ai que dor rasga o meu peito, sem notícias de Timor. Andorinha de asa negra, se o teu voo lá passar faz chegar um grande abraço, dá saudades a Timor. Dá saudades a Timor, dá saudades a Timor.